E o Corinthians não perdeu dois, mas três jogadores super importantes para a sequência do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute o tema. E o Corinthians entrou na briga para contratar zagueiro do Campeonato Brasileiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pede para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Corinthians, que ainda tem 3 transfer bans contra si, fez proposta para contratar o zagueiro Wagner Leonardo, que pertence ao Grêmio. Oferta de empréstimo até o fim da temporada, Wagner Leonardo acabou perdendo espaço lá no Tricolor Gaúcho. Dos últimos 4 jogos, em 3 deles ele nem saiu do banco. Wagner Leonardo, que havia sido comprado do Vitória em 2024 por 1.400.000 euros. O Grêmio topa negociar o Wagner Leonardo, mas apenas em definitivo. A ideia é recuperar o dinheiro investido para que seja pago o Vitória. O Vitória ainda não recebeu e está cobrando de forma forte essa inadimplência do Tricolor Gaúcho. A oferta de empréstimo do Corinthians já foi recusada. O Timão pode estudar a possibilidade de uma nova oferta, mas dinheiro é um enorme problema. Tanto que o Corinthians ainda não conseguiu inscrever o Wesley por conta dos 3 transfer bans e corre enorme risco de perder o jogador para o Cruzeiro. Só para completar, em relação ao Corinthians, registrar que Memphis Depay ainda não assinou o contrato. A revelação foi feita pelo diretor jurídico do clube, o Pedro Soares, que admitiu que o staff do jogador pediu alguns ajustes na minuta do contrato enviada na última quarta-feira. O Corinthians assegura que só vai assinar o contrato depois que Memphis Depay passar por exames médicos. A expectativa é de que o holandês apareça em São Paulo na segunda-feira. Só queria fazer um registro importante. O contrato do Memphis acabou na última sexta-feira. E ele passou todo o mês de julho, cujo custo foi de 6 milhões de reais para o Corinthians, de férias, descansando, como se não tivesse nenhum compromisso com o Corinthians. O que você pensa sobre essa história? Vale a pena renovar com o Memphis? O custo vai cair de 6 para 2 milhões de reais mensais. Há preocupação com os exames médicos. Estou curioso para saber o que você pensa sobre tudo isso. Péssima notícia para o Corinthians. O Timão não perdeu 2, mas sim 3 atletas super importantes para as disputas contra o Internacional, na Copa do Brasil e até eventualmente para a Libertadores da América. Labiade teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, além de lesão no menisco. Necessidade de intervenção cirúrgica e dá para cravar que o Labiade não joga mais nessa temporada. Caso do Yuri Alberto, lesão muscular na parte posterior da coxa. O Corinthians não divulgou a gravidade, mas ainda que seja um grau 1 a mais leve, ele vai precisar de pelo menos uma semana fora, o que o deixa indisponível para as 2 partidas contra o Internacional. Pouco provável que o Yuri esteja à disposição para os confrontos contra o Rosário Central na Libertadores da América, com o que acontecem na sequência. Já o Rodrigo Garro, que ninguém imaginava que estivesse machucado, sofreu um trauma no pé direito, lesão menos grave e de recuperação mais rápida. A expectativa é de que o Garro esteja à disposição no melhor dos cenários para a partida de volta contra o Internacional na semana que vem. Se não for possível, o Garro se junta ao restante do elenco para o restante da temporada. Notícias ruins no momento super importante do Corinthians. Com detalhe, Fernando Diniz havia poupado seus atletas na partida contra o Atlético Paranaense nessa quinta-feira, exatamente por conta dessa sequência extremamente importante. Até porque se sabe que no Campeonato Brasileiro o Corinthians vai ter muita dificuldade de brigar na parte de cima. Só para fechar de vez o noticiário corintiano, registrar que a CBF já liberou o Corinthians para inscrever Memphis Depay mesmo após o fim do contrato. Não houve acordo até agora, não houve assinatura do vínculo para a renovação do contrato. E a preocupação é de que o Timão só pudesse inscrever o Memphis após o pagamento do transfer ban. Houve a permissão da CBF e assim que Corinthians e Memphis se acertarem, ele vai estar registrado e à disposição do Timão. A saideira sobre o Corinthians, Léo Maná, lateral direito, 22 anos de idade, acaba de voltar ao Corinthians após empréstimo no Criciúma. O que você pensa sobre todo esse pacotão de notícias do Corinthians? Os 3 machucados, Memphis Depay e Léo Maná. Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. O Vinícius Pinho. Boa noite, Nicola. Como é que está a situação desses jogadores? Yuri Garro. O Corinthians divulgou hoje um boletim para informar sobre Yuri Garro e Labiade. O caso mais grave é do Labiade. O Labiade sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior, aquela lesão mais grave de todas, e ainda teve uma lesão também no menisco, tá? Com isso,
o período de recuperação do Labiad, ele vai ficar fora, ele não joga mais essa temporada, isso já dá para cravar. O Memphis Depay teve uma lesão muscular, o Corinthians não divulgou período de recuperação, então não dá para saber quando é que o Memphis estará, quando é que o Yuri estará à disposição, tá? Rodrigo Garro, aquele cuja lesão é menos grave, ele teve um trauma no pé. No melhor dos cenários, o Rodrigo Garro pode estar à disposição no jogo da volta contra o Inter. Em relação a Labiad e Alberto, são desfalques nas duas partidas contra o Inter. O Yuri vai depender do grau. O Corinthians não divulgou o grau da lesão muscular do Yuri. Se for uma lesão, por exemplo, grau 2, ele também fica de fora das duas partidas da Libertadores da América, fase de oitavas de final, beleza? O Jean 1910, boa noite, Nicolau Samir trouxe a informação de que no contrato do Depay vai ter seguro, sabe de algo? Eram duas as exigências do Corinthians para fechar esse contrato, né? Realização de exames médicos completos e com foco muito grande no joelho esquerdo dele, aquele mesmo joelho pelo qual ele passou por cirurgia em 2019, cirurgia do rompimento cruzado do anterior, de um ligamento cruzado anterior rompido, e também dessa história do seguro, tá? O Reginaldo quer saber, o juiz que apitou Vitória e Palmeiras vai apitar Internacional e Corinthians na Copa do Brasil, e quem vai apitar Santos e Remo é o Daronco. O Breno Reis, boa noite, Nicola, fala aí sobre o Wesley, como é que estão as tratativas com o Cruzeiro. Breno, nessa semana chegaram a publicar que o Corinthians havia recuado na intenção de contratar o Wesley, não é verdade, mas o Wesley e o Al Nassr estão se cansando da demora do Corinthians. O Corinthians não tem nenhuma perspectiva, nenhuma data específica de quando é que vai poder registrar o Wesley. Do outro lado, o pessoal lá do Al Nassr está falando, ô Wesley, não dá para ficar esperando, cara, daí que esses caras demoram 1 mês e meio, 2 meses para regularizar o transfer ban, você fica sem jogar, não dá. Então, o próprio Al Nassr está colocando pressão para que o Wesley se acerte com o Cruzeiro. A negociação foi retomada nessa semana, avançou, e a tendência é que o Wesley se transforme em reforço do Cruzeiro muito em breve. Tá? Deixa eu só acrescentar uma em relação a essa busca do Cruzeiro por atacante. O Ekrem Konur, um jornalista turco que talvez seja azar meu, mas toda vez que ele fala um negócio eu vou tentar confirmar e nunca se confirma. O Ekrem Konur publicou nessa semana que o Cruzeiro tem a intenção de contratar o David Neres. O que eu fiz? Entrei em contato com o pessoal do escritório do Juliano Bertolucci. E aí, é verdade? E aí essa pessoa me contou uma série de bastidores que eu não sabia. O David Neres não joga desde janeiro, ele sofreu um entorse forte no tornozelo e precisou passar por cirurgia em Londres. Está voltando agora. E não há nenhuma intenção do Napoli em liberá-lo, tá? 28 milhões de euros o valor o atribuído ao David Neres, e ele continua por lá. O Luciano Prudêncio, cheguei agora, tem como você atualizar as notícias do Corinthians? Agradeço e gosto do seu trabalho. Obrigado, Luciano. Vamos começar falando sobre baixas. O Corinthians anunciou que o Labiad vai precisar passar por cirurgia, rompimento do ligamento cruzado anterior, além de uma lesão no menisco, volta a jogar só no ano que vem. Não há menor chance disso acontecer antes. Segundo ponto, o Corinthians deve ter o Rodrigo Garro em 2 ou 3 jogos. O Rodrigo Garro tem um trauma no pé, é natural que fique de fora da próxima partida, tá? Mas para o restante da temporada, ok. A lesão do Yuri Alberto não foi divulgada, a gravidade da lesão muscular. O que contou-se que tem uma lesão muscular, é uma lesão importante, mas se é grau 1, de 7 a 10 dias, grau 2, de 20 a 25, pode chegar até 30 dias. Enfim, a gente não tem essa confirmação, tá? Sobre Memphis Depay, o Memphis é aguardado em São Paulo para realização dos exames médicos. Entre as partes já há um acerto. O Memphis fica por 2 anos, com vencimentos na casa dos 2 milhões de reais por mês. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Corinthians, notícias atualizadíssimas do Timão. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar aí no comentário o palpite do jogo de amanhã, que vai acontecer da Copa do Brasil, Corinthians e Internacional. Vai acontecer às 19h30. Deixe seu palpite aí do placar. Beleza? E também não deixa de dar uma olhada também no nosso YouTube Shopping. Lá tem diversos produtos do Corinthians para você presentear você mesmo ou qualquer outra pessoa que você goste muito, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.